Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Caroline e hoje eu quero falar de um assunto muito sério, né? Na verdade, eu quero comentar, dividir com vocês as minhas experiências e, na verdade, eu vim contar para vocês sobre três fatos que aconteceram comigo no ano de 2021. Tava ali voltando da dermatologista, esse vídeo nem tava programado para sair, mas eu tava ali voltando da dermatologista, fui fazer um tratamento essa pintinha aqui, essa manchinha no rosto, tentando exterminar ela. E no caminho eu falei, por que não falar sobre isso para as pessoas, sobre o que aconteceu comigo? É um fato que acontece com diversas mulheres, acontece o tempo todo, só que é um assunto que não é explorado, as pessoas não divulgam, as pessoas não falam. Então, se você está passando por esse momento de angústia, porque a palavra é exatamente essa, angústia, eu tô aqui para te ajudar a passar por isso e esclarecer tudo o que você precisa sobre gravidez anembrionária. Então vamos lá. Em 2021, eu iniciei o ano grávida e assim, era uma gravidez planejada, que na verdade assim, eu sou um tipo de pessoa que eu sou bem controladora. E acredito que todos esses fatos que aconteceram comigo, eles me transformaram. Eles mostraram pra mim de que eu não tenho controle sobre nada na minha vida. Eu não posso decidir se amanhã vai chover, se amanhã eu vou ter o que vestir, isso não pertence a mim, né? E tudo isso que aconteceu me transformou, porque hoje eu parei de ficar assim, ainda tem um pouco disso, mas parei de ficar analisando mais as coisas, sabe? E querendo que as coisas aconteçam exatamente daquela forma. Acho que Deus trouxe essa reflexão pra mim, sabe? Esse pensamento, olha, você não pode controlar o que vai acontecer daqui a pouco. Então, porque assim, toda dor acontece para que a gente aprenda algo. E isso trouxe exatamente essa reflexão pra mim. Eu sempre quis ser mãe. E aí, em 2020, na verdade, lá quando eu casei em 2016, eu tive uma conversa com meu marido. E nós tínhamos planejado que 2021 seria o nosso ano. Porque eu estaria com 25, ele ia estar com 30, nós já iríamos ter comprado nossa casa, trocado de carro, a gente tinha feito diversos planos. Só que, né, as coisas não saem como a gente pensa, planeja, né? E na verdade isso faz parte da nossa maturidade, né? Eu era muito jovem também, então casei bem jovem. Então eu tinha essas questões de sempre almejar coisas e coisas. Mas enfim, vamos pular pro assunto que precisa ser dito logo. Iniciei o ano de 2021 grávida e no começo estava tudo certo. Comecei a sentir os enjoos, os outros sintomas. Só que dias depois eu já comecei a ter pequenos sangramentos. E quando eu falo pequenos sangramentos, são pequenos sangramentos mesmo, tá? Do tamanho assim de um caroço de feijão, mais ou menos, a manchinha que ficava na calcinha. E aí eu falei assim, já tinha lido que pro embrião grudar ali na parede do útero, pode ser que ocorra um pequeno sangramento. Então eu fiquei tranquila. Só que esse pequeno sangramento começou a sair todos os dias. E aí eu me preocupei. Aí eu procurei um obstetra, passei com ele, tudo mais, fizemos o beta-HCG, que já tinha dado positivo, porém ele tinha dado 55, o quantitativo. E esse quantitativo de 55 me deixou preocupada. As minhas amigas falavam assim, ai Carol, fica tranquila, o meu também deu super baixo, o meu deu 120, meu filho tá aí, sabe? Então eu acabei ficando mais tranquila. Mas sabe quando aquela coisinha fica ali te matando, te matutando? E aí eu peguei e falei assim, não vou me importar com isso. Mas fui lá no médico e o médico me passou uma ultrassom pra gente ver
como é que tava a situação ali do bebê. Que processo mais angustiante, gente, é horrível. Você ficar todo esse tempo internada, você ainda não tem o diagnóstico, já é difícil pra você, ainda o médico te fala que ele não sabe o que aconteceu, é pior ainda. Essa minha ultrassom aqui é de janeiro de 2021, ó, tá vendo? Deixa eu colocar mais pertinho pra vocês. Tá vendo que aqui, ó, não apareceu nada, não constou nada. Nada, nada, nada. A minha primeira gestação não aparecia saco gestacional, vesícula vetelínica, não aparecia nada. É como se eu realmente não tivesse grávida. Depois, eu encontrei um novo obstetra, que é o Dr. Alexandre, aqui da minha cidade. É super legal, super gente boa, super atencioso. E ele me explicou que o que aconteceu com a minha primeira gestação foi uma gravidez química, tá? É quando o corpo forma a gestação, né? Por exemplo, houve a fecundação, tudo certinho, mas não desenvolveu, né? A gestação não se desenvolveu e, infelizmente, gente, não tem explicação para esse tipo de gestação. Não tem explicação. Só me disseram que era uma gravidez química, né? Que o corpo fez essa gestação acontecer, mas que não iria evoluir, não ia dar em nada. O meu corpo mesmo ia expulsar. Pois bem, depois de 2 meses, o que aconteceu? Agora volto, né? Esse obstetra foi o obstetra que depois eu escolhi pra mim, pra minhas outras gestações. Mas enquanto isso, eu estava passando com outro médico. Esse outro médico, ele trabalhava num hospital na cidade vizinha. E eu tinha uma amiga que já passava com ele e tudo mais. Acontece que daí depois, 2 meses depois dessa gestação, desse aborto, né, no caso, o médico falou assim, olha, seu útero tá limpo, a gente já fez outra ultrassom, tá tudo limpinho, vamos então começar o tratamento para você engravidar de novo, tá? Não, tudo certo. Ele me passou vitamina A, ele me passou uma outra vitamina lá que eu já esqueci, o ácido fólico, e aí eu continuei fazendo o tratamento. Quando foi em abril, eu me mudei no dia 17 de abril de 2021 na minha casa mesmo. E aí, naquele dia, a minha menstruação teria que vir, não veio. E aí, no sábado, eu senti uma cólica tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, nossa, eu vou menstruar, né, de madrugada. E nada, acordei no outro dia e nada de menstruar. Beleza. Chegou na segunda, eu falei, tem alguma coisa de errado. Fiz o teste, tava grávida. De novo. 2 meses depois. 2 meses? Não, 3 meses. Eu perdi em janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses depois. Aí eu engravidei de novo e tal. Aí, gente, eu me lembro que eu fui lá, fiz o beta-HCG e ele deu 921. Eu falei, poxa, com 4, 5 semanas, 921 deu alto. Poxa, dessa vez tem um bebê aqui. E eu tava muito feliz mesmo. Nós contamos pra família, meu Deus, a gente fez um alvoroço. Porque eu tinha acabado de mudar na minha casa. Então a gente já tava pensando no quartinho, tava tudo certo. Até que eu fui pra ultrassom no dia 10 de maio de 2021. E aí, a hora que eu entrei no consultório, o médico, você tá de 7 semanas, vamos ver esse bebezinho. Ai, Senhor amado, eu acho que essa gestação pra mim me doeu mais do que a primeira. Porque eu entrei na sala toda feliz. O médico simplesmente, né, colocou o aparelho, aí ele ficou olhando. E nós também achamos que estava tudo estranho, porque a gente viu só né, aquele formato lá do útero e a gente viu que tinha uma coisinha escura. Mas a gente achou que ia ter um bebê, não sei, né? Eu nunca tinha passado por aquilo.
O médico falou assim, olha mãe, eu vou falar uma coisa pra você. Você tá de 7 semanas e assim, se você tivesse de 5 semanas ou 6, eu poderia até falar pra você voltar na semana que vem, mas você já tá de 7, pelo que você tá me falando da data da última menstruação. E eu não tô vendo bebê, não tem bebê, não tem feto, não tem vesícula vitilínica. A única coisa que a gente consegue ver é um saco gestacional. Eu não encontrei essa ultrassom, mas eu encontrei uma outra. Essa aqui eu fiz dia 8 de junho. Por que eu fiz? Essa aqui foi a ultrassom que eu fiz quando o médico deu o checkmate de que ele iria retirar o que tinha dentro de mim. Mas, ó, eu acho que essa última aqui tá melhorzinha. Tá vendo? Isso aqui é o saco gestacional. Dentro desse saco gestacional precisa estar uma vesícula vitelínica e o bebê. E nada disso tinha, nada disso. Só esse vazio aqui. Só esse vazio. E aí, simplesmente, eu saí dali sem chão. Falei, meu Deus do céu, falei, doutor, mas meu beta deu alto. Eu achei que teria um feto. Ele falou assim, sim, mãe, mas ó, tá inviável pra mim, entendeu? Essa gestação. Mas, pra gente ter certeza, eu acho que é melhor a gente esperar, então, mais ou menos em torno de uns 20, 30 dias. Você retorna, vem, a gente faz uma outra ultrassom. E aí a gente tira a certeza. E aí eu fiquei naquela angústia. Pensem na angústia que eu fiquei. Logo eu, uma pessoa ansiosa, que já se preocupa demais pelas coisas, ainda ter um diagnóstico desse. Pois bem, a partir daí, eu passei pro meu obstetra falou assim, olha, realmente o médico tá certo, é uma gestação inviável, é uma gravidez anembrionária, que é quando não tem um embrião, se forma tudo menos um embrião. E, infelizmente, você tem duas opções. Ou a gente retira, ou você espera o seu corpo agir e expulsar. E aí, né, a gente sabe que isso não deve ser feito porque aumenta o nosso nível de ansiedade, mas eu comecei a fazer pesquisa. E eu achei de tudo que vocês imaginam nessa internet. Eu encontrei vários vídeos de pessoas aqui no YouTube mesmo que disseram que foram com 7, com 8, com 9 semanas fazer ultrassom e não tinham visto o filho, não tinha visto o feto, certo? O médico já tinha desenganado, falando que era uma gravidez anembrionária. A mãe passou uns dias, voltou lá e viu o feto, encontraram o feto. E isso começou a me trazer desespero, porque eu falei assim, poxa, como é que eu vou marcar uma curetagem, de repente eu tô com feto? Não dá. Aquilo começou a me trazer um desespero tão grande, mas tão grande, que a única coisa que eu sabia fazer era orar, pedir a Deus um norte, um discernimento, o que eu iria fazer, porque a decisão estava nas minhas mãos, nas nossas mãos, né? Então, gente, a partir daí eu esperei. Eu fiquei 30 dias orando, pedindo a Deus, né? E aconteceu um fato muito histórico, assim, pra mim, que eu acho que mudou tudo, né? Eu estava estendendo roupa no fundo aqui de casa e era uma tarde com muito vento e tava bem ensolarada. Eram umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Tava friozinho. E aí eu lembro que eu tava tão angustiada, tão angustiada. E aí eu orei. Eu ajoelhei naquele chão sujo. Eu orei. Falei, Senhor, eu tô angustiada. Eu tô muito mal, eu não tô conseguindo dormir. Eu não sei o que fazer. Ali eu me derramei. Eu coloquei todas as minhas forças aos pés de Jesus. Ali eu coloquei todas as minhas angústias. E me ocorreu que a hora que eu terminei a oração, que eu olhei no céu, eu visualizei
uma nuvem com um formato de um feto, que estava dentro de uma casinha, assim, era uma nuvenzinha e tinha um bebezinho dentro. Eu falei, poxa, ai meu Deus, meu milagre chegou. Já comecei a... Falei assim, meu Deus, eu vou pra essa ultrassom em paz, porque meu filho vai estar lá. Foi isso que eu pensei. Aí eu corri pra dentro de casa pra pegar o celular pra poder tirar uma foto pro meu marido. Meu marido trabalhava em outra cidade. Ele não ia acreditar, não sei. Eu queria mostrar. Só que a nuvem, o vento já tinha espalhado a nuvem. Foi uma coisa instantânea. É uma imagem que só eu poderia ver, no caso. E aí eu comentei com meu marido, falei assim, ai amor, olha, aconteceu isso, isso. E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha Carol, eu não quero te desanimar, tá? Eu não tô aqui pra isso. Mas você já parou pra pensar que Deus está te avisando que essa não é a hora do nosso filho estar aqui? Pode ser que você vá para ultrassom. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que você vá para ultrassom e não tenha bebê lá. E aí você não pode ficar brava. Deus está querendo dizer que Ele está conosco, independente do que aconteça, pelo que você viu. E que essa não é a hora, mas você vai ser mãe. Meu marido falou isso. E aí eu falei, ai, eu não sei, foi tão real isso que eu vi que... Mas enfim. Aí, gente, eu peguei e fiquei com isso na cabeça. Fui pra ultrassom, que aí é essa ultrassom aqui, do dia 8 de junho, na verdade, não é dia 10, é dia 8 de junho de 2021. Olha quanto tempo passou. Passou um mês da outra ultrassom. E aí, o médico simplesmente pegou isso aqui e falou assim, olha mãe, o seu saco gestacional, ele tava com 23 milímetros. Agora, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. 7 centímetros. Enfim, aqui ele já diminuiu mesmo. Na primeira que eu fiz, ele tava com 23 milímetros. Nessa aqui, ele tá com 7 centímetros. Ele falou assim, ó, pode reparar que o seu saco gestacional na outra ultrassom tava mais homogêneo, um formato assim, mais ou menos. Agora ele já tá meio que assim, ó, porque o seu corpo a qualquer momento pode expulsar. Então, ele até colocou, até atestou aqui, acho que tá na folha da frente, até colocou aqui, ó, conclusão, sinais compatíveis com gestação tópica inviável. Ou seja, era uma gestação que, aqui, ó, de 7 milímetros, gente, desculpa. 7 milímetros, então já tinha reduzido bem, o corpo já estava se preparando para expulsar, realmente não tinha nada. E aí, depois disso, eu voltei com o meu obstetra, ele falou assim, olha, Carol, hoje é terça-feira, na quinta eu tenho plantão no hospital em que eu trabalho, vai lá, eu já deixo tudo certo, a gente faz a curetagem. Na verdade, ele perguntou pra mim se eu ainda queria esperar em casa, mas como meu marido trabalhava em outra cidade e eu tava sozinha em casa e tudo mais, eu achei mais sensato passar pelo processo de curetagem. E por quê? Porque, gente, perder, quando você tá sofrendo um aborto, é uma coisa que dói tanto, e quando você tá sozinha, é pior ainda. É pior ainda, parece que a dor triplica. E aí eu optei passar pelo processo de curetagem, porque aí ia ser assistido, ia ter médico, ia tirar, ia pra casa, tava tudo certo.